Olá pessoal, tio Léo gravando aqui mais uma aula com vocês, professor Leonardo Norberto, professor de vocês de História e Geografia. Hoje nós iremos estudar aí uma aula referente à geografia para o quinto ano e hoje o nosso tema de aula vai ser a litosfera. A gente vai entender um pouquinho aí o que é essa camada, continuando o nosso estudo aí das últimas aulas sobre as camadas da Terra. A gente já viu sobre a hidrosfera, sobre a atmosfera, hoje é sobre a litosfera. A litosfera é a camada sólida do planeta Terra. Essa camada, essa palavra, ela vem do grego, é mais uma palavra que vem do grego, que quer dizer camada sólida ou camada de terra. E corresponde a toda a crosta terrestre e seu subsolo, sendo também relacionada com as atividades vulcânicas e com os terremotos. A crosta terrestre possui duas partes. A parte que estamos, que é a chamada de crosta continental, nós estamos aqui na crosta continental, onde tem o chão seco. E também tem a parte que é debaixo dos mares e oceanos, que é a chamada de crosta oceânica. Essas duas camadas vão compor aí a toda a crosta terrestre. Como eu falei para vocês, a crosta ela vai ser dividida em pedaços que são chamados de placas tectônicas. As placas tectônicas se movem, elas se movem assim, ou assim, ou assim. Elas se movem entre si. Quando elas se movem, elas irão causar o que nós conhecemos como terremotos ou abalos sísmicos. Dependendo da força desse terremoto, pode ser classificado como baixa ou alta magnitude. Por exemplo, muitas vezes o movimento é assim. Esse movimento, gente, vai fazer com que a Terra, que é isso aqui, como exemplo, trema, se mexa. E isso é o abalo sísmico ou terremoto. Se o movimento for pequeno, vai ser pequena magnitude. Se o movimento for muito grande, vai ser alta magnitude. Uma magnitude alta quer dizer que o terremoto está sendo muito grande, que ele pode causar muito prejuízo, pode ser muito perigoso. Gente, aqui são alguns exemplos de partes da litosfera. Isso aqui é uma chapada, que a gente chama assim chapada porque é plano em cima e tem uma descida assim de uma vez. Isso aqui é chamado de Chapada Diamantina. É um parque nacional que tem lá na Bahia, eu acho, é Bahia ou Minas Gerais, não lembro agora. Isso aqui é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Esse outro aqui, gente, é um monte que tem lá na Amazônia. É o Monte Roraima. É um monte também tem mais ou menos esse formato. E aí também é uma pedra, é uma rocha, é um tipo de parte da camada da litosfera. E aqui, gente, é um vulcão ativo, um vulcão entrando em erupção, porque vão existir dois tipos de vulcões, os vulcões ativos e os vulcões inativos. Os vulcões ativos são os que entram em erupções, os que entram em erupção. Os vulcões inativos, eles não entram em erupção, eles estão desativados, mas eles podem se reativar, são coisas da natureza que vão determinar que eles se reativem. Outro exemplo, gente, aqui são fotos de como se divide aqui as placas tectônicas. Essa aqui é uma foto de uma visão da placa tectônica na parte continental, na parte onde nós estamos. Aqui é lá nos Estados Unidos, em San Andreas. Isso é uma falha que é chamada. Essa falha, ela é gigante, ela vai longe, essa linha. E essa linha marca aí a divisão entre duas placas tectônicas. Enquanto tem na Terra, também vai ter no mar. Onde vocês estão vendo esse nadador aí, é uma região aí de divisão de placas tectônicas. Esse local onde ele está, essa frestazinha, é exatamente a divisão, tá bom? E aqui é um exemplo do mapa do nosso mundo, que mostra, nosso planeta, que mostra onde estão as placas tectônicas. Essas linhas vermelhas aqui são exemplos de placas tectônicas. Onde está essa mãozinha aqui que eu estou colocando para vocês, gente? Aqui, ó. É onde está aquela foto lá que eu mostrei, que dá para ver a linha na Terra, a falha de San Andreas. Ela fica bem aqui, deixa eu mostrar aqui de novo, bem aqui, ó. Aí vão ter aqui, as mais próximas da gente ainda vão ser muito longe aqui do nosso país, Brasil. O nosso país ele está no meio de uma divisão, de um pedaço desse, ele fica muito longe aí de placas tectônicas, né?
Agora tem outros lugares, por exemplo, aqui a China, o Japão, que ficam nesse lado aqui, eles são muito próximos de placas tectônicas que estão na Terra ou no mar, e por isso eles vão ser muito suscetíveis, vão estar sob risco de sofrerem um terremoto ou um maremoto. Eles já são preparados para isso. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês olharem, que mostra como é que é essa divisão aí das placas tectônicas, tá bom? Eu peço que vocês olhem porque é um vídeo muito legal. Passei na aula ao vivo para o pessoal poder observar bem. Na litosfera, gente, nós vamos encontrar as rochas. O que é a rocha? É um conjunto de minerais. Resumindo, né? Mas vamos ler aqui de forma mais detalhada. O que são as rochas? As rochas são um agregado natural de um ou mais minerais. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que as rochas são a junção de, no mínimo, um mineral. Tem um mineral aqui de um tipo e você junta vários pedacinhos desse mineral. Isso é uma rocha. O que são os minerais, tio, então? Os minerais são elementos que são feitos a partir das misturas de outros elementos da Terra que não são vivos, não são animais ou vegetais. Esses processos de mistura custam milhões de anos. Irão existir 3 tipos diferentes de rochas. E principais esses tipos são as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos lá, vamos olhar aqui. Aqui são alguns exemplos de rocha, gente. Ó. Como vão ser, observem só uma coisa, ó, como são diferentes. Enquanto tem um aqui de um jeito, tem outra de outro. Tem outra aqui também que vai ser de outro jeito. Aqui, ó, mais lisa. Vai ter outra aqui de outro jeito, ó. Olha aqui como essa é diferente, cheia de linhazinhas. E vai ter outra aqui que vai ser também totalmente diferente. Rochas magmáticas. Rochas magmáticas. Um vulcão ele entra em erupção porque no interior da Terra há movimentações que acabam ficando intensas. Vocês sabem que o vulcão é um local específico, né, como se fosse uma montanha, mas que de dentro dele muitas vezes vai sair aí um material quente chamado lava ou magma. Ele entra em erupção, isso a gente chama de erupção, quando ele elimina esse material. Ele entra nessa erupção porque está tendo atividades intensas, movimentações intensas, debaixo dele. Quando o vulcão ele vai entrar em erupção, ele vai soltar um material muito quente mesmo. Ele é um material que fica no mínimo a 600 graus Celsius, que é o magma. É um material quente, pastoso. O que quer dizer isso? Ele não é nem líquido nem sólido, ele é misturado. E tóxico. Que material é esse? É o magma. O magma, quando ele sai do vulcão e ele está descendo ali, ele vai entrar em contato com o ar que a gente respira. E ele se transforma em lava. Quando ele se transforma em lava, ele começa a passar por um processo de solidificação. Que é isso, tio? Solidificação. Solidificação é um processo onde o que está líquido ou o que não está líquido passa a se tornar sólido. E aí ele vira uma rocha magmática. Essas rochas magmáticas são extremamente antigas, pois foram solidificadas há muito tempo. Além disso, são extremamente resistentes, e elas ficam ao redor de vulcões, geralmente. Está aqui um exemplo, ó, que é um vulcão entrando em erupção. Esse material vermelho brilhante que vocês veem é a lava. Aí quando ela está descendo, ela vai começando a virar o magma, né? Aí quando está descendo, vira lava, que é isso aqui, ó. E vai ficando preto. Por quê? Porque o fogo vai esfriando, vai começando a se solidificar. E aí, gente, se torna uma rocha magmática. Isso aqui é um exemplo de rocha magmática. É uma rocha de vulcão. Vão também haver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares vão ser formadas a partir de elementos da natureza. Há vários elementos da natureza que vão se fragmentando, se dividindo, se espedaçando. Sejam rochas, esqueletos de animais, restos de plantas. Esses fragmentos ou restos acabam se juntando e formando novos tipos de rochas, que são chamadas de rochas sedimentares. As rochas sedimentares, além de serem rochas que surgem a partir do resto de várias coisas da natureza, são também rochas que sofrem a ação da natureza. Sofrem a ação de eventos da natureza, como a chuva, os ventos, o calor e os raios. O arenito, por exemplo, que é o elemento que dá origem à areia, essa areia aqui que a gente vê no chão,
é, é o resultado desse tipo de mistura. Como assim? O arenito ele vai, vão haver vários elementos que vão se misturar vão se misturar e vão resultar no arenito. Depois o arenito vai se desfragmentar, por quê? Por causa da ação da natureza, seja a chuva, seja o vento, seja o sol. E aí ele vira a areia. Além disso, são nessas rochas sedimentares onde onde são encontrados grande parte dos fósseis. Aqui é um exemplo. Observem as formas dessas pedras. Elas eram diferentes, tinham outras formas, mas no decorrer de vários anos, que não é nosso tempo, mas o tempo geológico, é um tempo que leva milhares de anos, ele foi pegando essa forma, essa rocha foi pegando essa forma. Olha essa outra aqui, ó. Essas linhazinhas que vocês veem nas rochas são chamadas de estratos, que mostram como elas são formadas por diferentes materiais. Aqui também é um outro exemplo, mas no mar. Essa rocha aqui ela tem essa forma porque a onda foi batendo e foi quebrando no decorrer de milhares, de milhões de anos. Por último, vão haver as rochas metamórficas, que são rochas que mudam com o decorrer do tempo. Por exemplo, existem pedras sedimentares, rochas sedimentares, que se transformaram e se tornaram rochas metamórficas. Quando falamos em mudança no tempo, eu não estou me referindo aqui, quando eu falo em mudança do tempo, eu não me refiro ao tempo do relógio, ao tempo do calendário, mas sim ao tempo geológico, que é o tempo da existência do nosso planeta. E esse tempo ele pode durar milhares, milhões de anos. Quando eu falo da mudança de uma pedra de um estado para o outro, ele pode ser uma duração de milhões de anos. Por exemplo, aqui, gente, é o mármore. É uma pedra metamórfica, uma rocha metamórfica. Vocês podem ver o mármore, por exemplo, em mesas. Tem mesas que tem a pedra de mármore, ou naquelas pedras zonas que ficam como tampo aqui de um balcão, uma coisa assim. Além disso, gente, outro exemplo de rocha metamórfica vai ser essa pedra que vocês estão vendo aqui, que é o Pão de Açúcar. É uma grande pedra que tem lá no Rio de Janeiro, é um morro, o Morro do Pão de Açúcar. Ela é formada por uma pedra chamada gneiss. E esse morro, essa grande pedra, é uma grande pedra que tem mais de 600 milhões de anos. E por isso que eu falo que não é no nosso tempo, é o tempo geológico. Por último, muitas pedras de cavernas vão ser aí metamórficas. Aqui é um exemplo. É um exemplo de rocha metamórfica. Agora a gente vai falar um pouquinho, para finalizar, sobre os solos, que é o chão onde a gente pisa. O chão em que pisamos é o solo. E o solo, ele vai possuir camadas que chegam até uma rocha matriz, que fica lá embaixo, no subsolo. Essa rocha matriz, ela vai ser lá no finalzinho. E para chegar nessa rocha matriz, se passa por 4 camadas abaixo do solo, que são chamadas de horizontes. Horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C. Horizonte O é a camada onde pisamos e onde nós vemos aqui as nossas plantas. É rica em matérias orgânicas e serve de alimentos para todas essas plantas. Já o horizonte A é onde ficam as raízes de muitas plantas. As raízes vão até aí nesse horizonte A. Essa camada possui também animais, como minhocas e insetos, eles ficam aí embaixo, e também possui água. Além de possuir também os cadáveres, os restos mortais de muitos animais. A camada B é uma camada mais profunda e somente algumas árvores longas chegam até aqui. Quando as árvores elas têm as raízes fincadas até essa camada, é porque são árvores grandes e precisam ficar bem estabilizadas. Ela possui pouca água, pouco ar e mais rochas. E por último, vai ter a camada C, que é a camada de transição entre o solo e a rocha matriz, sendo formadas por rochas antigas que estão se decompondo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Observem aqui, ó. O horizonte O é a camadazinha verde do chãozinho onde a gente está aqui. O horizonte A é onde estão as raízes, as minhocas, os insetos. O horizonte B já é mais profunda, vai ter algumas rochas, vai ter aí algumas raízes mais profundas. E o horizonte C é a camada aí mais profunda, que aí depois dessa camada você chega só onde tem rocha, que no caso é a rocha matriz, tá certo? Finalizamos aqui essa aula.
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode virem me procurar. Qualquer coisa que não tenham entendido, podem vir falar comigo. Já tem atividade e agenda no grupo. Eu espero que todos façam, tá bom? Valeu. Qualquer dúvida me avisem. Qualquer dúvida venham falar comigo. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula, tá bom? Tchau.